Também quero agradecer pelo ministério, né, pelo convite que o amado irmão fez para mim, na compreensão da palavra do Senhor. Também eu quero agradecer pela igreja, amém, por você que está aqui, que deixou a sua casa, deixou tudo que você tem para vir cultuar ao Senhor, amém. Glória a Deus. Se você não estivesse aqui, não seria possível eu transmitir a palavra de Deus, amém. A gente vai ver quando um poeta foi entrevistado, por que você é um bom poeta? Ele disse que eu sou um bom poeta porque eu tive um bom auditório, okay? Ou seja, eu tive alguém que estava disposto a me ouvir. Mas eu creio que a nossa igreja não veio ouvir a mim, veio ouvir a palavra do Senhor, amém? Graças a Deus por isso. E reverente a palavra do Senhor, eu quero convidar a igreja para se colocar mais uma vez de pé, para que lermos a Bíblia Sagrada do livro de Mateus, capítulo 6, livro muito bem conhecido. Eu creio que todo mundo já leu esta palavra, ou mesmo já ouviu acerca desta palavra, né? Muito conhecido a nível mundial, mas interpretada de uma forma, às vezes, que deixa a desejar. Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 7 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: e oramos, não nos deixe nas repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não nos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que teis necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, santificado seja o teu nome, perdão. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Oremos ao Senhor. Deus Pai maravilhoso, nesse momento estamos reunidos aqui, Pai, para buscar, Deus, a tua vontade, Senhor. E a tua vontade, Senhor, é revelada através da tua palavra, Pai. Por isso, neste momento, Deus, pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fala para a tua igreja, Pai. Que o Senhor fala para cada irmão e também para mim, Senhor Jesus. Meu Deus, eu repreendo, Pai Santo, o louco e valente, Senhor, que vem destruir a tua obra, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. Que nesse momento, Pai Santo, as portas de Deus estejam abertas e o Senhor possa derramar bênção espiritual em nossas vidas. Nós aqui oramos crendo em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Eu estava ontem em casa, revendo a mensagem que eu deveria trazer à igreja, uma pregação que eu já tenho pregado, eu tenho falado muito sobre aquela mensagem, e foi a primeira pregação que eu preguei aqui no Brasil, quando cheguei de Angola para o Rio de Janeiro. Me convidaram para transmitir a palavra. 3 dias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu preguei aquela mensagem, né? Foi já no ano de 5 meses, eu preguei aquela mensagem. E eu queria transmitir essa pregação hoje aqui, né?
Estava vendo alguns pontos principais e Deus começou a falar comigo, vendo a palavra do Senhor. E foi uma mensagem meio diferente, não foi aquela pregação, foi uma pregação diferente. Aí ele começou a falar muito comigo, nossa, eu quero compartilhar essa mensagem com a amada igreja. Então eu deixei aquela mensagem aí no cofre, amém? Reserva, não, como Deus está falando comigo essa mensagem, então eu vou compartilhar com a igreja o que Deus falou comigo nesta tarde, amém? E ao final da mensagem é a comunhão com Deus, amém? Nós sabemos que toda a religião, toda a igreja, muitas vezes chamada secta, tem sempre um Deus. E esses deuses, eles veneram, esses deuses, eles prestam adoração. Na verdade, os seus discípulos, eles dão ao seu Deus o seu coração, a sua alma, mas não há uma conexão, não há uma ligação. Na verdade, o seu Deus, a quem eles adoram, na verdade, o seu Deus não responde o que eles oferecem para ele. Todo o sacrifício que eles dão, ele não pode retribuir. Provavelmente até os demônios queriam retribuir, mas não podem. Mas nós temos um Deus que ele diz que chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Aleluia! Ele é um Deus que quer que você ouve a sua palavra, mas também quer que você faça o que você sente no seu coração. E nesse livro de Mateus, que nós acabamos de ler, é Jesus falando com os seus discípulos. É Jesus falando com uma multidão. Mateus foi aquele que estava a contar a história. É uma história muito maravilhosa. Todos sabemos que Mateus foi um cobrador de impostos. Mateus foi chamado por Jesus para ser discípulo de Cristo Jesus, para seguir os seus passos. E ele precisava, como todos precisavam, como nós precisamos, saber como ter comunhão com Deus. E Jesus começava a dizer o que é, ou o que não é ter comunhão com Deus. Ele começou primeiro a repreender os fariseus, porque os fariseus pensavam que por muito eles dizerem, por muito eles murmurarem palavras a Deus, seriam respondidos. E muitas vezes o que eles faziam? Eles oravam nas ruas, oravam para que os homens ouvissem a eles, ouvissem a eles que estavam a adorar. Na verdade, Jesus começou a reclamar que esse não é ter comunhão com Deus. Isso é hipocrisia, porque comunhão com Deus é mais do que isso. Comunhão com Deus é ter intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele dizia, ora, quando vocês começarem a orar, ora, digam primeiro, Pai nosso que estás no céu. Ora, Jesus não estava nos ensinar para que quando todos os dias oramos, começamos a repetir essa oração. Por quê? Porque seria, Jesus em vez de ensinando isso, podemos pensar, nossa, primeiro ele estava a repreender a não usar a mente na repetição. Mas como é que ele vai dizer aqui que tem que orar assim? Jesus não estava dizendo que quando devemos orar, usar essa fórmula. Jesus estava a mostrar os passos de uma oração. Ele estava a dizer, olha, para vocês orarem, vocês precisam seguir esses passos principais. E esses passos principais, eles representam toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, Jesus resumiu de Gênesis a Apocalipse o que uma oração pode transmitir, o que uma comunhão pode transmitir. Primeiro, Jesus disse, olha, diga ao Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Jesus não estava dizendo que quando nós oramos ao Senhor, o nome do Senhor será santificado. Não.
que é santo. A Bíblia nos fala no livro de Isaías que quando Isaías viu uma visão, Isaías viu os anjos que eu vim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então a santidade é um atributo de Deus. Mas como é que ele estava dizendo? Olha, santificado seja o teu nome. Jesus estava mostrando agora que aqueles que têm comunhão com o Senhor, eles devem dizer, olha, devem, aleluia, se manifestar, que a santidade de Deus deve se manifestar na vida deles. Ou seja, como nós falamos, santificado seja o teu nome. Aonde é que o nome do Senhor será santificado? O nome do Senhor não será santificado em outros lugares, a não ser os filhos de Deus. Os filhos de Deus são a marca da santidade de Deus. Os filhos de Deus eles representam assim a santificação do Senhor. Então você pode me perguntar, será que hoje vai ser aquela pregação do pode e não pode? Será que você vai dizer, olha, temos que fazer isso, temos que não fazer isso? Olha, a santificação do Senhor não é aquilo de dizer, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Não é isso. A santificação do Senhor é mais do que isso. Ela é algo maravilhoso. A Bíblia diz que é impossível o homem pelas suas obras ele se santificar. É impossível pelas suas ações, pelos seus pensamentos, ele se santificar. Mas Jesus começa a nos mostrar na sua palavra, mesmo mais a seguir, que ele nos mostra, ele nos declara justo através da sua justiça. Eu quero dizer o seguinte: existe muita gente querendo conversar com um irmão, um pastor, na verdade, era aqui há muito tempo, lembra? Do mês passado, a conversar sobre a Bíblia, estávamos a debater sobre alguns pontos. Ele tinha um ponto diferente, ele tinha um ponto diferente. Ele começava a defender que ele conheceu uma pessoa do Rio de Janeiro, e essa pessoa ela não é evangélica, ele não é cristão. E ele disse que ele notou uma pessoa. Ele disse, olha, eu não creio que essa pessoa, se ele morrer, irá para o inferno. Porque apesar de não conhecer Deus, ele tem uma procedência que, humanamente falando, é bom. Eu comecei a perguntar comigo mesmo, mas nós não iremos no céu por causa das nossas velocidades. Não iremos no reino do céu por causa do que fizemos. Quanto não fizemos? A Bíblia Sagrada fala que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Eu disse para ele, escuta uma coisa. Deus não te considera, nós não te considera perdido ou perdida, porque fizemos alguma coisa ou não fizemos alguma coisa. Mas Ele nos considera pecadores e perdidos quando não reconhecemos a nosso estado miserável, quando não reconhecemos o quanto precisamos dele. Eu disse, olha, o nível de um pecador, por exemplo, eu me considero santo, não porque eu não tenho pecado, mas eu disse o seguinte, olha, escuta uma coisa, se eu estiver no meio de um drogado, no meio de um bêbado, aos olhos de Deus, eu sou tanto pecador como ele. Mas escuta uma coisa, quando Deus olha para mim, Ele não vê mais em mim pecado, porque eu reconheci que sou pecador e creio na justiça de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, o que Jesus fez por nós, que nos torna santos. Glória a Deus. Como foram depois a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia, venha ao teu reino. Venha ao teu reino. O interessante aqui é que os judeus estavam à espera de um reino.
Os judeus esperavam um Messias, aquele que poderia lhes resgatar da opressão dos romanos. E lá estava Jesus declarando como Messias, mas estava mostrando o outro reino. Venha ao teu reino. Mas quando Jesus falava, venha ao teu reino, há muita gente que interpreta essa nada de uma forma diferente, porque ele não consegue ver o jeito que Jesus fazia. Ele é limitado porque ele só vê palavras e não consegue ver jeitos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muita gente crê que através de Pedro a igreja foi fundada. E depois veio outra pessoa que ele sucessor de Pedro e já vai a história. Mas quando a Bíblia fala que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aqui mostra o seguinte: quando Jesus fala tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava apontado para si mesmo. Olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, mas sobre eu mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E Pedro reconheceu isso. E então, quando a Bíblia fala que venha ao teu reino, eu creio que Jesus estava a apontar para ele mesmo. Venha ao teu reino. Ou seja, o reino de Deus é eu e você. Quando Deus se manifesta em nossas vidas, nós fizemos parte do reino do Senhor. Fizemos parte do reino do Senhor. E aqui é uma passagem que eu queria chegar. Que ele seja feita a tua vontade. Não é isso. A Bíblia Sagrada, ela não se contradiz. Nós contradizemos a palavra do Senhor por causa da nossa incapacidade humana. Mas a Bíblia Sagrada, ela é unida, ela é perfeita, ela não se contradiz. E aqui você veja Jesus falando, olha, seja feita a tua vontade. Uma das coisas que faz muitos cristãos não ter comunhão com Deus é porque eles não estão na vontade de Deus. Nós dizemos muito essa oração, seja feita a tua vontade, mas muitas vezes, quando Deus faz a vontade dele, nós não nos alegramos com a vontade do Senhor. Enquanto estivermos orando, seja feita a tua vontade, Deus vai fazer a vontade dele. Deus vai abrir as portas do emprego. Seja feita a tua vontade. Deus vai abençoar você. Vai dar saúde. Vai dar vitória. Seja feita a tua vontade. Deus vai lidar com bichos terríveis. E a vontade do Senhor está sendo feita. E nós estamos glorificando ao Senhor. O teu filho está prosperando. Seja feita a tua vontade. Eu comprei um carro novo. Oh, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas Deus vai continuar a fazer a vontade dele. Quando ele quer te levar em outra direção. Quando ele quer que você perca alguma coisa. Quando ele quer te retirar alguma coisa, também seja feita a sua vontade. Aleluia! Quando explicadores por isso? Glória a Deus! Quando recebemos da parte dele uma doença que mostra um propósito, também seja feita a sua vontade. Mas não queremos isso para nós. E você veja isso, existem igrejas que quando você veja, eu fico admirado, não consigo entender isso. Em muitos lugares você vê cristão com raiva de Deus, colocando Jesus na parede. Eu determino, eu aceito isso, eu rejeito isso, eu estou
Mas você orou no mês passado que Deus faça a vontade dele. Quando Deus faz a sua vontade, Ele não quer que nós fiquemos apenas, Ele não quer que nós separemos dele, Ele nos aproximemos mais do Senhor. E ter comunhão com o Senhor é isso, estar na vontade do Senhor. E a vontade de Deus é o que Ele quer para nós, e não o que nós queremos, para que Ele faça em nossas vidas. Eu estou aqui no litoral, eu consigo entender que a vida pessoal, nesse momento, defeito, no fundo, gente já não tem noção, eu preciso isso, que muita gente trabalha, né? E trabalhar é bênção do Senhor. E às vezes as pessoas, por esse momento, não conseguem vir à igreja. Isso até Deus entende. Deus entende quando você está impossibilitado de vir à igreja. Deus entende isso. Mas Deus não entende quando você eu tenho dificuldade de você vir. Ou seja, eu tenho dificuldade de vir à igreja. Deus entende, eu estou trabalhando, estou atarefado. Não é minha vontade eu vir à igreja. Deus entende isso. Mas quando nós vamos com o próprio problema, aí já as coisas é diferente. E muitas vezes, por que isso acontece? É porque em momentos que nós estamos fazendo alguma coisa, nós mesmos esquecemos de tirar pelo menos 10 minutos, 15 minutos para buscarmos ao Senhor. Às vezes ficamos muito tempo atarefados e não nos guardemos para buscar ao Senhor. Não louvamos ao Senhor no emprego, não adoramos ao Senhor. E quando viemos à casa do Senhor, nós viemos cansados. Porque perdemos o ritmo. Porque perdemos o voo. Precisamos marcar o novo voo. Perdemos o hábito de voar ao Senhor. Mas quando você está no emprego atarefado, eu sei que eu não posso ir à casa do Senhor, mas eu tenho 10 minutos para orar ao Senhor. Eu sei que não posso ir à casa do Senhor hoje, mas vou tirar uns 5 minutos para ler a Bíblia Sagrada. Você nunca vai perder a direção. E quando você chegar à casa do Senhor, você será a primeira pessoa a sentir a presença de Deus do que aquele que veio à casa do Senhor todos os dias. Aleluia. Porque você não perdeu a direção. Porque você está sempre na direção do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E isso Deus quer que nós possamos aprender. Aleluia. Jesus está na hora. A Bíblia nos fala muita interpreta essa palavra de duas maneiras. Existem duas maneiras de interpretar essa palavra. Senhor, dá-nos um pão de cada dia. Existe o pão material. Existe o pão daquele que nós temos todos os dias. Os nossos sustentos. Jesus ora. Temos o pão de cada dia. A Bíblia é muito clara. E Jesus ora. Temos o pão de cada mês. De cada ano, Jesus ora. Temos o pão de cada dia. Jesus não estava preocupado com o futuro, porque ele está acima do meio, ele está acima do ano, ele está acima do futuro. Ou seja, às vezes nós pedimos muito para Deus e às vezes nós não queremos aquilo que é suficiente para nós. Deus vai dizer, ora, presta a Deus aquilo que é suficiente para nos manter vivos. Peçam a Deus aquilo que é suficiente para vocês. Ou seja, o que vai acontecer este ano, próximo ano, está nas minhas mãos. Aleluia! Eu controlo tudo, eu estou acima de tudo. Então peçam aquilo que é suficiente para vocês. E muitos interpretam o pão de cada dia
como o próprio Jesus. Jesus disse: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que além do que é material, além do que nos guarda, Jesus é o nosso sustento de cada dia. Por isso, comunhão com Deus é se alimentar de Jesus, é viver Jesus, é respirar Jesus, é andar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre conto uma coisa muito interessante que eu gosto muito. Havia um certo homem, John Wesley, o pai da igreja metodista. Certa vez ele me perguntou: John Wesley, o que você vai fazer se você notar, se dizer que Jesus virá hoje? Eu, mais ou menos 18 horas, quando ele essa pergunta: ora, se você já perceber que Jesus virá 0 horas, ele disse: ora, ele segurou a agenda dele e começou a ver o que ele tinha para fazer durante aquelas horas que passaram. Ele disse: olha, eu tenho uma agenda para pegar, eu vou pegar, eu vou chegar em casa, vou tirar um banho, eu vou comer, se der tempo para levar uma televisão e vou dormir. O homem olhou para João e disse: como isso é possível? Como você vai fazer isso? Uma coisa que você faz sempre, sabendo que Jesus virá às 0 horas. Ele começou a ficar espantado, porque o João mostrou surpresa. É algo natural. Ele disse: como é que você pode fazer isso? Ele disse: olha, qual é a diferença que faz? Se Jesus vir às 0 horas, ou não vir às 0 horas, ou vir amanhã, que diferença faz? Por isso eu tenho que me preocupar com isso. Se ele já está dentro de mim, se eu já saio com Jesus, se eu já venho com Jesus, e aonde eu vou, Jesus é o meu sustento. Ou seja, eu não vou ficar sustento se ele aqui, eu já estou com ele. Ele é o nosso pão dos pecadores. Aleluia. Ele é o nosso pão de cada dia. Nós precisamos entender isso. Deus é o Deus que nos livra do mal. Deus é o Deus que nos resgata do mal. Havia uma música que diz assim que Ele nos resgatou das mãos de Satanás. Nos resgatou do poder das trevas. Muitos confiam em cargo, no poder do homem, mas nós devemos confiar no Deus todo e todo-poderoso. Porque operando Ele, ninguém pode impedir. E comunhão com Deus é isso. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes na minha palavra, pedireis tudo que quiseres e vos será feito. Sabe, uma das coisas que faz ter comunhão com Deus é guardar a palavra do Senhor. É viver a palavra do Senhor. Mas viver a palavra do Senhor, como disse João, disse hoje aqui, guardar as palavras do Senhor e não dele, como você ama a Deus. Eu disse cristão, por que o mundo não quer ver a igreja? Porque isso é muita coisa para ele. É muita proibição para ele. Mas quando você ama a Deus, você faz isso por prazer e não por obrigação. Você lê a Bíblia Sagrada por prazer. Você tem prazer e isso te faz mal quando você deixa de orar. Quando você deixa de ler a Bíblia Sagrada. Eu vivo no seminário e na coisa que eu fico apavorado, mesmo quando eu estive agora, a minha mãe é cristã, quando eu estive agora, quando a minha mãe começava a orar de madrugada, aquilo me fazia mal.
me fazia tão bom, e até hoje, no seminário, quando eu ouço de madrugada alguém orar, eu me sinto mal. Por que eu me sinto mal? É que eu me sinto como o pior crente, Senhor. Como eu estou orando, como eu estou fazendo isso? Quando a minha mãe orava, eu não conseguia mais dizer o que é que orar. Mas quando eu já orei primeiro do que ela, se ela orava, eu já me sentia aliviado por isso. Agora a minha oração era se desse menos barulho, porque eu já orei por descansando da parte do Senhor. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme comigo. Como assim tem ciúme? É cuido. Ele vê que o seu templo não está usando a palavra do Senhor. Ele está dizendo que o seu templo não tem uma pimenta espiritual. Ele simplesmente, ele fica triste com aquilo. Entendeu, amada igreja? E a Bíblia fala sempre ser guardada a minha palavra. Que pedidos, tudo que você pedir será feito. Por que muitas vezes a nossa oração não é eficaz? Ela não é eficaz pela seguinte maneira, porque não guardamos a palavra do Senhor. Quando guardamos a palavra do Senhor, nós, se nós temos esta mensagem, podemos receber o seguinte: enquanto estamos a viver a palavra, Deus sabe o que nós precisamos. E Deus já providencia aquilo que precisamos. Enquanto você estiver guardando a palavra do Senhor, aquilo que você um dia vai pedir amanhã, Deus já está guardando em secreto. Ou seja, o obedecer a palavra do Senhor é outro sentido. É você guardar depois de bênção para a sua própria vida. Quando você está guardando, Deus está providenciando para você. Eu falo assim, o nome do Senhor está providenciando para você. E quando você pedir, Deus vai dar para você. E vai te cumprir essa palavra. Ser guardados a minha palavra, e fiz tudo o que fizemos hoje. É isso que Jesus estava ensinando. É muito interessante. Então a oração do Pai Nosso não é uma regra, não é uma fórmula mágica, não. Que se você fizer isso, Ele vai responder. É um padrão de vida. É um padrão de comunhão com o Senhor. É você ver aqui, você sentir que Deus é o nosso Pai, que Ele nos guarda porque nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus por isso. Eu quero convidar a igreja do Senhor para se colocar. Amém? Deus conhece aquilo que você precisa. Vamos seja coisas materiais ou espirituais, Ele está no controle de tudo. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 42, versículo 4. Eu dizia que eu sei que tudo pode, e nada dos meus planos pode ser frustrado. Nós estamos nos planos de Deus. A sua família, o seu emprego está nos planos de Deus. E tudo que Ele planejou não pode ser frustrado. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero amar a igreja. Aqui no Brasil, ele existe, amém? Ele existe. Pela seguinte maneira: o pessoal que quiser descer seus olhos, levantar a mão para o céu. Na África, quando você fala, vamos ter um lugar de pé para orar, eles não ficam sem olhar mais, entendeu? Eles ficam destinados para ser, ou coisa aqui, amém? Então, uma coisa aqui que eu gostaria de falar antes de terminar a mensagem, é o seguinte: aqui a igreja brasileira tem um costume que eu, como africano, eu achei muito bom. A vista para frente, louva a Deus, a igreja fica sentada e ouve a adoração.
e hoje eu vou, amém. Na igreja da África, todo mundo louva ao Senhor, amém. Vai ter alguém que vai dirigir sim, mas aquilo é espontâneo. Já que no Brasil, o que acontece? O pessoal louva, mas quando é um espetáculo, você vê o pessoal salta pela dança, fica lá, está falando na igreja, é meio tímido, amém? Parece que Jesus está aqui com a arcanjo de Deus com uma espada, amém? Mas se você vive Jesus assim com os olhos humanos, você até um sorriso para você, fala alguma coisa linda para mim, minha filha. Louva ao Senhor, me glorifica, me exalta, a timidez, porque a timidez, porque os tímidos não é. Então vamos orar ao Senhor. Você não tem nada muito especial para Deus. Tem um produto especial, então você adora ao Senhor. Então você clama ao Senhor. E Deus vai abençoar a sua vida. Eu não sei mais que você vem aqui em frente. Eu vou orar também pela sua vida, amém? E Deus está abençoando grandemente a sua vida. Não tem eu vou ficar aqui em frente. Eu também estou orando ao Senhor. Eu convido a irmã. Graças a Deus. Para vir louvar ao Senhor aqui no rosto, saber a adoração, enquanto queremos adorar, você adora ao Senhor, você presta ao Senhor, Deus está abençoando grande e grande a glória, amém. Deus pode tudo, Ele é poderoso, eu quero Ele me Pai. Senhor, neste momento, Pai da glória, a tua palavra é a força de palavra, Senhor. Deus, faça milagres e maravilhas neste lugar, Senhor. Esta mensagem, Pai Santo, da oração de oratória, nos mostra coisa tremenda, o nome que nós queremos para Deus. Primeiro aprendemos, Senhor, que nós reconhecemos seus filhos e o Senhor é o nosso Pai. Aleluia, é a sua vontade. É reflete em nossa vida. Também aprendemos, Senhor Deus, que nós somos o teu reino e tu és, Pai da glória, o nosso rei. Senhor, Pai da glória, o nosso sustento. Dia, tu és uma glória, tu és o sustento. Oh, Pai da glória, tu és o meu animal, Pai. Nós não confiamos no poder do homem, não confiamos na força do homem, mas nós confiamos no crescimento do céu e a terra. Oh, glória! Por isso, Pai da glória, pelo poder cada pelo poder cada vida, Pai Santo, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença em cada vida, em cada gente, em cada mulher, em cada jovem, nesse lugar, Senhor. Aleluia! Oh,
talvez permaneça. Deus abençoe essa igreja, amém? E que Deus traga crescimento. Aleluia, Jesus. Muito obrigado pela paciência da igreja, amém? Glória a Deus Deus. abençoe. Depois você passa pra